Oi, meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa aula, tá? E agora a gente vai simplesmente finalizar aqui a nossa bolsa bela. Então, a gente vai fazer aqui as laterais que vai aqui. Vou te ensinar como costurar, tá? Essa lateral para ficar de uma maneira bem estruturada. E também vamos colocar todos os acessórios, vamos finalizar aqui a nossa bolsa, tá bom? Então, aqui a gente vai começar as nossas laterais, ó. E essa lateral aqui vai depender muito do tamanho da sua bolsa, tá? O tamanho que eu vou te passar aqui é basicamente o tamanho que eu escolhi aqui pra bolsa bela do meu tamanho, tá? Com os 42 centímetros aqui, tudo certinho. Se por acaso você tiver feito maior, vai ser necessário você medir, tá bom? Na sua. Então, a gente vai começar aqui, ó, com a nossa laçadinha inicial e vamos começar fazendo 6 correntinhas. Então, aqui tá a minha laçada inicial e vamos fazer 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 correntinhas, a gente vai trabalhar aqui nessa lateral o mesmo ponto da nossa bolsa, tá? Então, a gente vai intercalar entre meio ponto alto e ponto baixíssimo, pegando nas mesmas argolinhas, fazendo da mesma maneira. Então, ó, fiz aqui 6 correntinhas, vou laçar aqui o meu fio e a gente vai começar trabalhando aqui na parte de trás. Então, ó, 1, 2, vamos pular 2 laçadinhas aqui, e aqui na terceira, a gente vai inserir a nossa agulha e fazer um meio ponto alto. Então, eu inseri e fiz um meio ponto alto. Laço novamente, vou pro próximo, e vou fazer meio ponto alto novamente, tá? Então, aqui a gente já fez, tem as 2 correntinhas iniciais, 1, 2, 3, ó, 4. Fiz aqui 4 pontinhos. 4 meio ponto alto, 5 com as 2 correntinhas. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho e a gente vai fazer o mesmo trajeto ali da nossa bolsa bela, tá? A gente vai trabalhar pontos baixíssimos aqui, pegando apenas nessa laçadinha aqui da frente, ó. Então, fazemos aqui, pegamos apenas na laçadinha da frente, fazemos 2 correntinhas e viramos aqui o nosso trabalho. Vem aqui de maneira centrada, ó, por baixo das 2 laçadinhas novamente, a mesma coisa, tá? E fazemos aqui o nosso meio ponto alto. E assim, a gente vai fazer por todas as carreiras. Bru, eu fiz uma base maior, ou então eu quero saber como eu faço para mim definir aqui quantos pontos eu vou fazer e qual tamanho eu vou fazer aqui essa lateral, tá? Os pontos aqui, eu sempre gosto de colocar 4 pontinhos mesmo. A gente fez 6, por quê? Porque a gente precisava voltar 2, né, pra gente fazer. Mas aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, eu sempre gosto de deixar 4 pontos, independentemente se é ponto baixo ou se é qualquer outro ponto, tá? Nas laterais, eu sempre gosto de deixar 4 pontos. E aqui, na sua bolsa, ó, se você tem o fecho, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, você vai dobrar aqui a sua bolsa. Eu não gosto de dobrar ela até aqui embaixo, ó, então a gente vai até o meio. Pra você ver, basicamente, o tamanho que você vai deixar, tá? E a tua base tem que estar desse tamanho aqui, ó, você tem que medir daqui pra baixo. Então, você vem aqui, deixa a tua base praticamente no meio, ó. Lembrando que a gente não vai deixar aqui, porque como a gente vai deixar aqui um espaço de 4 correntinhas, ela vai ficar um pouquinho larga. Então, você vem com a sua fita métrica, ó, fez aqui os 4 correntinhas, você vai medir. Deu basicamente 4 centímetros, mas vai ficar 5, porque a gente vai fazer pontos baixos ao redor dela. Então, você vem, ó, deixa a tua base bem no centro mesmo, e vai ficar basicamente desse tamanho, tá? E é só você medir. Ou seja, dá basicamente aqui 10 centímetros. Então, você vem, mede para você ter uma lógica do quanto você deve crescer a tua estrutura aqui. No meu caso, no caso da bolsa bela, independentemente se você estiver fazendo com o fio Poliplus, o fio de poliéster ou o fio náutico, você pode fazer aqui 7 carreiras, tá? Então, a gente vai fazer 7 carreiras aqui de meio ponto alto, sem contar aqui com os pontos baixíssimos. Então, eu já fiz uma aqui, tô na segunda, eu vou fazer 7 ao total e já volto com vocês. Então, Bru, tô fazendo na mesma medida que você, faz 7 e já volta,
tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 7 carreiras e já volto com você. Aqui, ó, as 7 carreiras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se por acaso você quiser saber se 7 tá bom pra você, pro tamanho da tua bolsa ou pro material que você tá utilizando, é só você fazer aquilo que eu te falei. Ó, você vai colocar aqui, só mesmo pra você ter uma noção, tá? Então, ó, fechou aqui a sua bolsa. Você vem e coloca pra você ter uma noção, tá bom? Pro tamanho aqui da minha e pro fio que eu tô utilizando, essa é o tamanho ideal, tá? Esse é o tamanho já ótimo. Então, minha linda, o que você vai fazer agora? Fiz aqui as minhas 7 carreiras, agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente trabalhou aqui na nossa bolsa, tá? Ou seja, aqui na lateral a gente vai fazer uma correntinha, ó. E aqui, a gente tem aquele mesmo processo, tá vendo que esse lado tá diferente desse? Então, esse lado aqui, a gente vai trabalhar pegando nas 2 laçadinhas, ó. Então, eu fiz uma correntinha, faço um ponto baixo, vou pro próximo. E do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui na nossa bolsa, a gente fez um ponto baixo para cada carreira. Aqui não pode ser diferente, tá? Para não dar erro na hora da costura, para essa bolsa ficar bem estruturada. Então, ó, vou pro meu próximo pontinho, faço um ponto baixo, vou pro próximo, faço um ponto baixo, e assim a gente vai fazendo. Lembrando que desse lado aqui a gente tá fazendo diferente, pegando aqui nas 2 laçadinhas, tá? Faço 2 pontos baixos, ó, faço um ponto baixo, na verdade. E aqui na minha última carreira, eu faço a mesma coisa. Faço um ponto baixo e no mesmo local eu faço mais um. A gente vai repetir o mesmo processo. Fizemos aqui 2 pontos baixos juntos, ó. Vou até desmanchar aqui esse nozinho. A gente vai começar a esconder esse fio, tá? E agora, a gente vai colocar um ponto baixo para cada pontinho aqui de base, ó. Então, aqui a gente tem um meio ponto alto, a gente vai colocar um ponto baixo para ele. Outro meio ponto alto, a gente vai colocar outro ponto baixo. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Dessa forma. Chegou aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, lateral, 1, 2 pontos baixos. Lembrando que é muito importante que o mesmo número de pontos que tenha de um lado, a gente precisa colocar do outro. Então, fiz aqui, vou pro meu próximo ponto. E agora, a gente vai trabalhar, ó, um ponto baixo para cada carreira. Então, fizemos 2 aqui, vou em cada carreira aqui, ó, e faço um ponto baixo, pegando sempre na laçadinha aqui de trás. Então, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Deixa eu tirar aqui mais fio, ó. Deixa eu pegar aqui, ponto baixo, ó, eu errei aqui. Então, ponto baixo, e aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo no final, mais um ponto baixíssimo no mesmo local. Ó, ponto baixíssimo, vou puxar aqui o meu fio, corto a pontinha aqui, dessa maneira, e você já pode queimar aqui essa pontinha, tá? Pode puxar aqui o seu fio, ó, começar a introduzir ele aqui dentro. Dessa forma. E agora, é só fazer aquilo que eu te ensinei. Você vai puxar um pouquinho mais, vai cortar aqui essa pontinha, ó, queimar aqui, e depois é só você puxar e colar, tá? Que fica bem seguro. E a nossa base aqui, a nossa lateral aqui do lado já tá pronta, ó. E aqui eu já tenho a minha segunda. A gente fazendo a mesma quantidade de pontos, acontece isso.
ó, a base sempre fica do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, a gente tem duas estruturas já pronta. E agora, a gente vai começar aqui essa costura, ou seja, a gente vai começar a aplicar. Então, você fez uma base, pausa aqui a aula, pra você fazer outra base, pra gente começar a costurar essa base aqui na nossa bolsa bela, tá? E já me conta aqui se você tá gostando. Vamos começar aqui a nossa costura, ó, eu até liguei aqui a luz, tá? Pra ficar melhor a imagem e tudo mais. Então, ó, vamos começar aqui a nossa costura. Então, esse aqui é o lado avesso. E uma coisa que você precisa muito aqui é ter paciência, tá? E fazer com bastante cuidado. Por quê? Essas bolsas que exigem esse tipo de costura, essas bolsas que exigem aqui essas laterais, pra ela ficar torta, é muito fácil. Então, por isso que a gente teve todo esse cuidado de fazer um pontinho pra cada ponto, pra gente sempre usar a mesma linhagem de pontos aqui, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, meu amor, aqui é a parte de cima, ó, essa parte que a gente fez a última carreira de meios pontos altos. Então, a gente fez a última carreira de meios pontos altos e deu a volta aqui com ponto baixo. Então, você vai centralizar aqui, ó, pontinho com pontinho. Observa aqui, ó, esse pontinho com esse. Tá vendo que tá um ponto pra cada um? A gente vai centralizar e vai vir com um marcador, ó, e vai colocar esse pontinho e vai marcar esses dois pontos juntos. Prof, não tem um marcador. É só você pegar um pedacinho de fio, pode ser um barbante, um fio de malha de outra cor, qualquer fio, tá? E você marcar aqui esses pontinhos. Então, ó, eu venho aqui com o marcador e coloco aqui. Então, a gente vai começar a fazer essa costurinha aqui. Venho do outro lado, pego o outro marcador aqui, venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. A carreira de meio ponto alto pra cima, tá? A gente vem, marca bem aqui, observa que a gente tem dois pontinhos juntos. Então, a gente trabalhou aqui no meio dos dois pontinhos juntos, a gente precisa fazer também a mesma coisa. Então, aqui a gente tem dois pontinhos juntos, ó. A gente vai trabalhar aqui da mesma forma, tá? Então, ó, a gente vem aqui novamente e marca aqui também. Deixa eu introduzir aqui direitinho. Ó, marcamos aqui. Então, aqui, a gente vai simplesmente fazer essa costura, tá? E ela vai ficar basicamente assim, ó, do jeitinho que eu queria, tá bom? Então, marcamos aqui com o marcador, vamos pegar um pedacinho aqui de fio náutico, não economiza aí no pedaço que você vai pegar, tá? Pega um pedacinho um pouquinho grande, pra não ter perigo de faltar. Vamos queimar aqui a pontinha, e a gente vai começar a fazer aqui pontos baixíssimos, tá bom? Eu sempre gosto de trabalhar pontos baixíssimos aqui. Então, eu vou tirar um dos marcadores, ó. E essa costura aqui, eu vou fazer pra dentro, ou seja, os meus pontos baixíssimos vai ficar aqui do lado de dentro, não do lado de fora. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, ó. Vou deixar um pedacinho aqui pra gente arrematar depois, e vou trazer esse fio aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, a gente vai pro nosso próximo ponto, a gente tem duas laçadinhas aqui e duas aqui. A gente vai começar a fazer os nossos pontos baixíssimos com a nossa costura pra dentro, tá? Então, ó, tá vendo que como a gente fez a mesma costura, fica os dois pontinhos juntos, ó, um de cada lado. Então, a gente vem aqui, meu amor, ó, pontos baixíssimos, sem fazer uns pontos muito apertados. Então, a gente vem aqui, meu amor, fazendo pontos baixíssimos, tá? Sem fazer uns pontos muito apertados, porque se você faz um ponto muito apertado, essa tua base pode ficar repuxada. Então, ó, puxou bem, fez o ponto baixíssimo. Esse fiozinho aqui a gente vai arrematar por último. Vira bem a sua peça, ó, e a gente continua com o mesmo processo. Vem pro nosso próximo pontinho, faz um ponto baixíssimo. Próximo pontinho, faz um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer assim
até chegar ali no final, tá? Então, a gente vai fazer por toda a volta, sempre com a costura aqui por dentro. Ó, então, você sempre vai arrumando aqui a tua bolsa pra ficar uma costura perfeita, pra ficar algo impecável, tá bom? Então, ó, pegou lá de fora, puxou, pegou novamente, fez um ponto baixíssimo. Virei o meu trabalho, venho pro próximo pontinho, faço o ponto baixíssimo. Próximo ponto, sempre pegando nas duas laçadinhas e faço um ponto baixíssimo, dessa maneira. Então, eu vou fazer aqui, meu anjo, até chegar aqui no final, ó, vou fazer tudo com você aqui, ó, até chegar aqui no final, pra gente arrematar esse trabalho. Então, fiz aqui até o final. Ó, e posso puxar esse fiozinho. Puxei aqui esse fio, essa costura ficou praticamente assim, ó. Fica uma costura bem perfeita, tá? E fica algo muito estruturado. Deixa eu centralizar aqui pra vocês. Pronto. Fica algo muito, muito, muito centralizado. Muito estruturado, na verdade. Ó, então, agora, a gente vai fazer a costura do outro lado. Vou só te ensinar já a arrematar aqui. Então, vou pegar aqui, ó, puxar esse fiozinho aqui pra trás. Vou caminhar com esse fio aqui por dentro, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou simplesmente esconder esse fio. Ó, você pode pegar aqui entre esses pontinhos aqui do lado avesso e esconder bem o seu fio. Se por acaso você achar que fica muito visível aqui, se você não gostar desse jeito, você pode puxar lá pra baixo e esconder por dentro da peça, tá? Então, puxei aqui bem o meu fio. Vou cortar aqui, ó. Pode puxar um pouquinho mais, como eu ensinei pra vocês. Pego aqui o meu isqueiro, queimo a pontinha da minha peça e puxo aqui novamente, ó, pra esse fio ficar arrematado, ficar escondido. E aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A gente pega, esconde e fica basicamente assim. Fiz aqui, ó, a gente vem aqui pro outro lado. Amor, a gente vai começar aqui a nossa próxima costura, tá? E como eu falei pra você, essa costura precisa ficar do lado de dentro, ou seja, os pontos baixíssimos, ele vem aqui por dentro. Então, pra esse ponto baixíssimo ficar assim, essa costura não pode, né, começar aqui desse lado, senão você vai precisar fazer o ponto ao contrário, vai ficar ruim pra você fazer. Então, é só a gente fazer a costura da seguinte maneira: a gente vai começar a costura desse lado aqui, ó, vai dar a volta e vai vir aqui pra frente. Pra ficar uma base reta, pra não ter perigo de ficar torto aqui, a gente vai simplesmente medir. Ó, aqui foi aonde a gente finalizou, né? Foi onde a gente fez o nosso último pontinho, ó. Então, a gente vem aqui em linha reta, então, significa que é aqui, ó, na mesma direção que a gente vai começar essa costura. Então, a gente já marca aqui certinho, ó, deixa eu marcar aqui desse lado, marquei. Vamos pegar outro pedaço aqui de fio. Mais uma vez, seja generosa, tá? Na hora de pegar o fio. Queimar aqui as pontinhas pra não ter perigo de desmanchar. E a gente vai começar novamente a nossa costura, tá? Fazendo da mesma forma. Então, ó, já marquei aqui. Vou tirar aqui o meu marcador. E vou simplesmente pegar aqui o meu fio, ó. E vou começar essa costura, tá? Lembrando que a costura tem que ser do lado de dentro. Já ir errando aqui. Então, a gente vem, pega o nosso fio, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Traz o fio aqui pra frente, deixa um pequeno espaço, ó, pra gente arrematar depois. E agora, é só a gente começar essa costura. Eu vou até tirar aqui esse marcador pra não me atrapalhar, ó. Então, a gente vai começar aqui essa costura. Pega o próximo pontinho, faz ponto baixíssimo, próximo ponto baixíssimo.
e a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Da mesma forma que a gente fez do outro lado. Então, eu vou costurar aqui, meu bem, sem deixar nenhum pontinho de fora, tá? Sempre fazendo pontos baixíssimos, procurando também fazer a mesma tensão de pontos, ou seja, não apertando demais, nem deixando muito folgado. A mesma tensão que você fez do outro lado, é importante que você faça aqui, para não ter nenhuma diferença aqui na sua peça, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui até chegar do outro lado e já volto com você para te mostrar a peça pronta. Pronto, maravilhosa! Finalizamos aqui, ó, já arrematei, tá? Eu não filmei pra vocês, mas foi a mesma coisa que eu fiz, ó. E a nossa bolsa, ela está praticamente assim. Olha que maravilha que fica aqui a nossa costura. Deixa eu focar aqui pra você, ó, pra você ver com bastante... Ó, fica assim, tá? A nossa base. E a nossa bolsa está praticamente pronta. Olha que maravilha que a nossa bolsa é bela. E agora, a gente vai fazer as nossas finalizações, tá? Se por acaso você não tem fecho, você pode estar colocando botão imantado. Lá no meu Instagram eu ensino como você colocar, tá? Se por acaso você não tiver fecho e você quiser saber também, você pode me chamar que eu vou estar te mostrando, te mandando o link do vídeo, tá bom? Então, aqui a gente vai estar colocando, ó, o nosso fecho. E o fecho escolhido foi esse daqui. Algumas meninas adquiriram o kit lá na Arena. Se você quiser também, você pode adquirir, tá? O kit que vem o fecho, a alça e tudo mais. E quando a gente compra o kit, ele vem assim, ó. Quando a gente compra o fecho, na verdade, ele vem com essas pecinhas aqui. E é isso que eu vou te ensinar a colocar agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa, sempre quando você for colocar um fecho aqui na bolsa, é centralizar o meio da sua peça. Aqui, a gente já centralizou, né? A gente fez os nossos pontinhos aqui a mais. E quando a gente pega aqui esses fechinhos, ó, ele vem sempre bem fechadinho. Então, eu gosto de pegar aqui uma agulha de tapeçaria e abrir ele um pouquinho, ó. É só você forçar aqui um pouquinho que ele abre. Ó, com bastante calma, não precisa colocar muita força, tá? É muito importante você abrir ele aqui. Ó, ele fica assim. Se você quiser também pegar uma faquinha, pode pegar o que você quiser, tá? Uma ponta de uma tesoura. Eu não gosto de abrir aqui nessas laterais, porque depois dá muito trabalho pra colocar, tá? Então, eu sempre venho abrindo aqui. Ó, e eu vou introduzir a minha peça aqui dentro. E dá, sim, um pouquinho de trabalho, tá? Então, se você tiver tendo um pouquinho de dificuldade, é super normal. E eu vou colocar aqui nessas duas laçadinhas, ó. Vou deixar essa do meio e vou colocar aqui nessas duas. Por isso que eu soltei 3 pontinhos aqui. Então, é só você centralizar, ver o local que você quer colocar e você vai inserir esse fiozinho aqui dentro, ó. Então, você precisa ter, em primeiro lugar, muita paciência, porque dá um pouquinho de trabalho, ó, mas é super possível. Então, eu vou aqui, introduzo aqui dentro, ó, já pego aqui a minha próxima laçadinha, deixa eu ver aqui certinho, pra mim ver como eu vou introduzir aqui. Então, ó, introduzi um pedacinho da minha pecinha e introduzo a outra. Então, você vai introduzir uma laçadinha. Não tá dando certo aqui. Deixa eu só pegar aqui. Ó, introduzi uma, eu já vou pegar a minha pecinha aqui e já vou colocar, pra não ter perigo dela sair daqui de dentro, tá? E existe também outros fechos mais fáceis, tá? De você colocar. Então, é sempre muito importante, até uma dica que eu vou dar pra vocês. Sempre tenta colocar na bolsa de vocês aquilo que vocês mais têm facilidade pra colocar. Pro tempo de vocês render e tudo mais. Então, ó, já coloquei uma, eu venho com outra aqui dentro. Depois, a gente arruma e introduzo a minha pecinha, ó, pra prender bem aqui esse fiozinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Puxa um pouquinho, pronto. Introduzi um.
venho colocando aqui o outro fechinho. Pronto. E ficou assim. E agora, pra fechar aqui, tem muita gente que gosta de fechar com o próprio dedo, né? Eu não gosto, particularmente, porque a gente acaba se machucando. Então, aqui, a gente pode estar simplesmente pegando um alicate. O único alicate que eu tenho disponível aqui é esse, que afinal é muito grande. E uma dica que eu vou dar pra você, pro seu fecho não estragar, é sempre bom você ter em mãos algum pano, algum pedacinho de retalho aqui, pra você centralizar nesse fecho, né, pro alicate, independentemente do tamanho do alicate, não ir diretamente no seu fecho. Então, você vem aqui, ó, pro alicate não pegar no seu fecho, vem com bastante cuidado mesmo e fecha aqui. É bem mais fácil do que com a mão. Vem do outro lado. E fecha aqui também, ó. E agora é só você arrumar, tá? E o nosso fecho está praticamente colocado, ó. Pronto, meu amor, apliquei aqui o fecho, ó. E agora vem simplesmente essa outra pecinha aqui, que na verdade é a peça que encaixa abaixo aqui do seu fecho, tá? E uma dica que eu vou dar pra você é o seguinte, às vezes você vai ficar com dificuldade de abrir e introduzir essa pecinha. E isso ocorre porque aqui tá mal fechado, ó, então você precisa apertar bem, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, em qualquer fecho que você for colocar, tá? Em qualquer botão, como eu falei, é procurar o centro. Então, aqui a gente já colocou a parte de cima. Eu sempre gosto de deixar essas bolsinhas com esse vãozinho aqui, ó. Então, eu vou colocar em linha reta. E no meu caso, é aqui que eu vou colocar. Então, você vai marcar aqui bem, ó, onde esse fecho vai ficar, que no meu caso é aqui. E a primeira coisa que você precisa procurar, por quê? Porque esses fechos, quando a gente compra, eles fazem essas pecinhas aqui muito pequena, ó. Creio que muitas de vocês também acham isso. Então, eu vou procurar aqui um buraquinho na minha peça, ó. Então, a gente vai colocar aqui entre aqui os pontos, ó. Então, você pode procurar aqui nesse centro e abrir bem, ó. Abrir aqui esse, vou vir aqui novamente, pra ver se aqui é o local correto, e é. Então, você pode abrir bem, tá? Onde você vai aplicar o fecho. Abrir, eu vou colocar esse fecho aqui, ó. Por quê? Porque pra ele sair aqui do outro lado, é preciso colocar muita força. Então, quanto mais... Deixa eu pegar aqui pra minha bolsa não ficar feia. Ó, então, enquanto mais esse local aqui tiver com facilidade pra ele sair aqui do outro lado, mais fácil se torna, tá? Mais fácil fica. Então, a gente já centralizou aqui bem o nosso ponto onde a gente quer colocar esse fecho. E aqui você vai precisar de um pouquinho mais de força, tá? Pra você apertar bem esse fecho. Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar aqui a nossa peça, ó. Então, você pode ter paciência aqui, ó, conseguir já pegar uma pontinha. Então, peguei uma pontinha aqui, eu aperto bem e eu venho com o meu alicate novamente, ó. Eu vou até dobrar aqui a minha peça. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui essa outra parte do fecho e vou puxar essa pontinha aqui pra trás ou pra frente, tá? E como eu falei, a gente requer bastante paciência. No meu caso, na maioria das vezes, quem me ajuda a fazer isso é o meu esposo, tá? Porque ele tem um pouquinho mais de força que eu. Então, você vem aqui, ó, pode pedir ajuda também pra um sobrinho, pra um primo, pra qualquer pessoa. Então, eu vou pegar aqui... Ó, peguei aqui o meu fecho, centralizei bem aqui, e agora é só eu dobrar
essa perninha. Então, eu vou com o meu paninho novamente aqui, guardando o meu fecho para não ter perigo de ficar feio. Ó, esse meu alicate aqui é muito grande, então, eu recomendo que você pegue um alicate menor também. E é só você pegar aqui e dobrar aqui essa pontinha, tá? Então, você vem aqui, ó, e dobra aqui essa pontinha, dessa maneira. Ó, dobrei uma pontinha, vou pro outro lado agora. Centralizo bem, pego aqui o meu fecho, ó, sempre colocando na mesma direção e faço a mesma coisa, tá? Pego o meu tecido, coloco lá atrás pra não ficar feio e eu venho dobrando aqui esse fecho. E eu peço desculpa pra vocês, tá? Se por acaso você estiver escutando algum choro, é da minha bebê que tá chorando. Mas enfim, meninas, eu espero que vocês entendam. Então, você vem aqui, ó, vai dobrando aqui até fechar, tá? Eu não vou gravar eu fechando pra vocês, porque como eu falei, dá muito trabalho. Mas agora eu encaixei aqui, ó, creio que agora vai. Então, a gente vem aqui, leva lá pra trás. E é muito importante vocês terem a ajuda de um alicate, de uma faquinha, de alguma coisa, tá? Que somente a mão é muito complicado. Então, aqui a gente vai dobrando, ó. E aqui ficou bem encaixado. Aqui você arruma aqui a sua peça, ó. Arruma a sua bolsa e já observa se ficou no centro, tá? E o nosso fecho tá colocado. Então, dá um pouquinho de trabalho, não vou mentir pra vocês dizendo que não dá, porque dá, porém faz total diferença na peça de vocês. E aqui eu tô tendo esse trabalho todo, por quê? Porque além de eu estar gravando aqui pra vocês, quem costuma fechar esses fechos pra mim é o meu esposo, tá bom? Então, ó, coloquei aqui o meu fecho, tá bem colocado. E agora, a gente vai pra parte da alça, mas antes disso, a gente vai fazer o nosso tassel, tá? Pra gente decorar aqui a nossa peça. Então, vamos aprender o tassel, lindeza? Então, meu amor, vamos começar aqui o nosso tassel, tá? Eu vou estar utilizando esse livrinho aqui pra me auxiliar, mas você pode pegar o celular, pode pegar o que você quiser. E aqui pra confecção do tassel, a gente vai precisar de duas coisas, né? Na verdade, três. A gente vai precisar do fio, do mosquetão e do isqueiro aqui pra gente queimar as pontinhas. Aqui, a gente tem vários tipos de tassel, de mosquetão, na verdade. A gente tem esses daqui, a gente tem esses mosquetão aqui de coração. Ó, e no meu caso, eu vou estar utilizando esse daqui hoje, tá? Mas você pode estar utilizando o mosquetão que você quiser. Isso não interfere em nada. Então, aqui a gente vai começar a enrolar aqui esse fio na base que você escolher. Eu sempre gosto de pegar uma base aqui, pode ser um livro, pode ser um celular, pra estar me auxiliando, tá? Porque quando a gente faz isso, a chance do nosso tassel ficar retinho, ficar bonitinho é maior. Então, a gente vai enrolando aqui, e o que vai determinar o quanto você enrola aqui esse fio é a grossura que você quer o seu tassel. Ou seja, se você enrola muito, o seu tassel, ele vai ficar bem grosso. Se você enrola pouco, ele vai ficar um pouco mais fininho, não vai ficar tão grosso, tá? Então, o meu já tá bom desse jeito. Ó, finalizei aqui, eu vou cortar aqui a minha pontinha. Você já pode pegar e queimar aqui a pontinha pra esse fio não desmanchar, tá? E agora, é só você pegar um tamanho generoso. Eu sempre gosto de pegar um tamanhozinho generoso aqui de fio, ó, pra gente fazer um nozinho nesse tassel. Peguei aqui, queimei também a pontinha. Esteja trabalhando com fio de malha, não precisa, tá? Isso aqui é somente quando a gente tá trabalhando com fio de náutico ou fio de poliéster. Fiz aqui, ó, peguei aqui o meu fio, eu vou amarrar aqui bem no centro. Você pode fazer duas laçadinhas, tá? Ó, fiz aqui duas laçadinhas, eu vou tirar esses fios aqui de dentro, não tem necessidade de ficar mais. Agora, você vai pegar o seu mosquetão, pode ser o mosquetão que você tiver aí, e você vai passar aqui
Ó. Você passou aqui pra esse lado, o outro pedacinho de fio vem do lado ao contrário. Do lado contrário aqui. Então, ó, já fiz aqui. Agora, vou pegar essas duas pontinhas, acabou dando um nozinho aqui sem eu querer. Mas, ó, mesma coisa que eu falei, a gente só leva lá pro outro lado. Levei lá pro outro lado, a gente vai vir aqui, ó, no centro, e vai trazer esses fiozinhos aqui pra dentro, ó, e vai fazer novamente 2 nozinhos, tá? Ah, uma coisa que eu gosto, eu sempre gosto de deixar o fio um pouco grande, pra essas pontinhas aqui, a gente não precisar arrematar. Ou seja, a gente não precisando arrematar essas pontinhas, ela já serve aqui como alcinha pro nosso tassel, tá? Porque fica basicamente do mesmo tamanho, ó. E fica praticamente assim. Fiz aqui o nozinho, ficou desse jeito. Agora, a gente vai pegar outro pedaço aqui de fio, ó. Pega um pedaço generoso também, tá? Peguei aqui um pedacinho generoso, queimo as duas pontinhas novamente. E agora, é só você puxar aqui bem, ó. É muito importante que você arrume aqui certinho. E agora, a gente vai começar a dar voltas aqui com esse fio. Então, com um dedinho você segura, ó, e com o outro você vai dando voltas aqui. Dessa maneira. Pode dar bastante volta, tá? Sempre com fio retinho pra não ficar feio. Agora, eu pego a minha agulha de crochê. Se você quiser pegar uma menorzinha também, é até melhor. Essa daqui, pra mim, é a que tá mais fácil aqui. Tá. Pego aqui a minha agulhinha de crochê, ó. Pego essa pontinha e puxo aqui pra baixo. Dessa maneira. Procura que a minha outra ponta, que no caso é essa. Introduzo a minha agulha de crochê novamente. E trago esse fiozinho aqui também pra frente. Ó, dessa maneira. E o meu tassel está praticamente pronto. Deixa eu focar aqui pra vocês. Pronto. E está praticamente pronto. Agora, é só você acertar aqui as pontinhas. Ó, você vai cortar tudo do mesmo tamanho, tá? Pra ficar um tassel bonito. Ó. Cortei aqui. Agora, você vem e apara. E como a gente tá trabalhando com fio de poliéster, é muito importante que a gente queime todas as pontinhas pra não desmanchar, tá? Então, a gente vem com bastante calma aqui, ó, queimando aqui as pontinhas. Vou queimar aqui todas as pontinhas. E o nosso tassel está praticamente pronto. E fica assim, tá? Então, eu vou queimar aqui todas as pontinhas e já volto com você pra gente dar continuidade. Nossa bolsa está pronta, tá? A nossa bolsa, o nosso tassel. E agora, é só a gente fazer aqui a aplicação de alça. As argolas que eu vou estar utilizando aqui na minha bolsa, ó, são essas daqui. Eu até indico pra vocês, sempre quando vocês forem fazer as bolsas de vocês, colocarem essas argolas aqui articuladas. Por quê? Porque quando o nosso cliente for lavar a nossa peça, tá? Porque sempre tem o cliente que suja a peça, isso é super normal. Então, a gente tem que dar essa facilidade pra ele na hora de lavar. Então, na hora de lavar, ele tem aqui mais tranquilidade pra tirar os acessórios da peça, tá? Pra não tá estragando e até mesmo você. Então, ó, aqui a gente vai estar colocando essa argola da seguinte maneira. Eu sempre gosto de colocar aqui na segunda carreira. Então, eu venho aqui, ó, pego nos meus 3 pontinhos do meio aqui e coloco
a minha argola. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho aqui na segunda carreira, pra ficar mais firme, tá? Vim aqui na minha segunda carreira, ó, venho aqui nos meus 3 pontinhos e coloco a minha argola. E agora, é só você pegar a sua corrente. Se sua corrente não tiver aqui o mosquetão, você pode estar colocando na própria corrente, tá? E você vai estar aplicando aqui. Ó, apliquei aqui a alça na minha argola articulada e o mosquetão você pode colocar onde você preferir, tá? Se você quiser colocar aqui na frente da sua peça, você pode. Eu sempre gosto de colocar aqui, ó, na lateral. E a nossa bolsa bela está pronta, tá? Eu espero de verdade que você tenha gostado. Já comenta aqui embaixo o que você achou. Lembrando que hoje, às 14 horas, a gente abre vagas pro método BRU. E somente vocês que estão no grupo vai receber uma oferta super especial, tá bom? E o curso completo vai sair por apenas R$ 84,50. Então, se você quer aprender diversas bolsas comigo e quer se especializar nas bolsas em crochê, essa é a tua chance, meu amor. Então, é isso. Agora, vamos simplesmente aprender aqui, fazer a análise da peça, pra gente saber quanto a gente deve cobrar aqui pela bolsa bela, tá? E te dar também algumas dicas de vendas, para que você consiga vender ela ainda esse ano. Então, um beijão pra você e até a nossa próxima aula.